Estamos iniciando mais um programa aqui, Saúde Master, pela nossa querida TV Master. Eu já quero agradecer a audiência de todos que nesse momento estão nos acompanhando pelos canais 20 ou 520 em HD da NET ou no endereço tvmaster.tv. Em qualquer dispositivo móvel também, já que desde o programa passado nós começamos uma nova forma, até pioneira aqui na Paraíba, de interatividade. Eu queria, por favor, Gil, a nossa taja aí, vocês vão observar que na nossa taja nós temos ali, dá para observar já, o código QR. Eu quero ressaltar que esse código QR nos celulares, vamos dizer assim, mais novos, ele pode ser capturado diretamente pela câmera do celular. Para as pessoas que têm outros modelos, ou modelos, vamos dizer assim, um pouco mais antigos, já que a renovação é muito constante, né? Você pode ir na loja, na sua loja de aplicativo, né? No Google Play, se for o caso de sistemas Android, que é a maioria dos celulares, ou então no iOS, na App Store. E lá você baixa, é gratuito, você coloca código QR, vão aparecer vários aplicativos, você pode baixar qualquer um deles para que se possa fazer a leitura. E a partir daí vai levar o que chamamos de um setor eletrônico, um site, se assim quiserem, e lá, no celular, os botões que vocês já estão observando aí embaixo, é o que a gente chama de botões móveis, vocês passarão a ter vários recursos para interagir aqui conosco aqui no Saúde Master. Portanto, você tem um botão que leva direto às ações do Instagram, tem outro botão que você vai ao Facebook da TV Master, pode assistir também ao vivo, lógico, através do celular, fazer perguntas também através do WhatsApp. Portanto, essa interatividade tão necessária, ela tem ocasionado justamente essa ligação bem maior com o público aqui do Saúde Master. Só lembrando, mais uma vez, que essa é a segunda edição com o programa de 1h30, onde nós vamos ter 2 blocos. Esse, logicamente, é o primeiro bloco e depois teremos outro bloco, sempre levando ações de saúde com grande qualidade. Isso tenham certeza absoluta. Nós já estamos aqui na bancada com o doutor Jorge Mendes. Vocês vão ver que interessante todo o trabalho que ele faz a nível do setor de urologia. Ou seja, nós vamos ver equipamentos, procedimentos ligados, vamos dizer assim, com a medicina sexual. Mas antes eu quero dar as boas-vindas aqui ao doutor Jorge. Doutor Jorge, seja bem-vindo aqui ao programa Saúde Master. Realmente é um prazer tê-lo aqui na nossa bancada aqui, que traduz vida, traduz informação, doutor. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer meu retornar aqui a casa mais uma vez para falar de um assunto tão importante que é a saúde sexual do homem. Então, vamos começar nosso bate-papo. Vamos começar. Doutor, eu sempre costumo me dirigir ao grande público, já hoje do Saúde Master, e falar o currículo aqui do senhor, que é bastante vasto aqui, né? O senhor é andrologista e urologista. E vamos citar aqui o que vai respaldar as nossas perguntas e a nossa interação. O senhor é pós-graduado em Medicina Sexual e Reprodução Humana pela Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. O senhor tem o título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia. É especialista também em cirurgia geral pelo Hospital de Heliópolis, em São Paulo. É membro da Sociedade Internacional Sexual de Medicina, é membro também da Associação Americana de Urologia e, por fim, o doutor faz parte da equipe de cirurgia do Hospital Universitário
Lauro Vanderlei. Doutor, é um currículo realmente assim bem substancial, o que vai respaldar, eu não tenho dúvida, um grande programa cheio de esclarecimentos e de informação de utilidade pública, doutor. Com certeza, nosso objetivo é esclarecer e informar a nossa população para que possam estar sempre atualizados. Doutor, eu já queria assim avisar e justamente até parabenizá-lo pelo seguinte: o marketing que o senhor faz, lógico, dentro de toda uma ética médica, mas eu noto que o senhor costuma tratar essas ações com muito, vamos dizer assim, humor, com muita alegria. Eu acho que isso, com certeza, quebra várias barreiras dentro do que vamos abordar daqui a pouquinho. O que é que o senhor pode me dizer sobre essa metodologia de marketing que o senhor adota? Isso foi um ponto importante que eu percebi desde a minha graduação, desde a residência, esse distanciamento que o homem tem de procurar ajuda. Então, eu resolvi então abordar esse assunto de uma forma séria, mas também de forma humorada, para que possa aproximá-lo e não distanciar e trazê-lo aqui para a gente, trazer você aí para junto e esclarecer todas essas dúvidas e fazer com que o homem procure cada vez mais se tratar, procurar cuidar da saúde. Doutor, eu noto aqui, né, eu acho que o público do Saúde Macho já começa a observar aqui na nossa bancada, o senhor trouxe uma série, vamos dizer assim, de equipamentos, de próteses, eu acho que também de medicamentos, enfim, que eles vão respaldar a nossa entrevista. E nós vamos também na externa, nós estamos aí com o Gil e também com a produtora Verônica Amorim, aonde, à medida, doutor, que formos colocando imagens, a gente vai alicerçando justamente e mostrando a finalidade desses objetos ou desses procedimentos tão avançados. Eu queria que, por favor, colocasse aí a imagem, vamos dizer assim, a número 1, que mostra um pênis flácido e um pênis também ereto. Eu queria, doutor, que o senhor versasse sobre essa imagem, por favor. Aqui eu quis mostrar justamente como que funciona a ereção. A ereção nada mais é do que encher o pênis de sangue. E para que isso ocorra, é preciso que tenha uma boa integração do sistema nervoso central, para que ocorra, então, o desejo, a vontade, e aí ative também os neurotransmissores, a musculatura. E aí a gente percebe que o pênis em estado flácido, ele tem ali um pouco menos de sangue. E à medida que ocorre todo esse processo de excitação, ele vai enchendo ali de sangue e vai ficando mais vermelhinho. E a gente percebe também que o calibre dos vasos ali que está em azul e em vermelho, eles vão também se alterando. Porque à medida que o sangue entra, ele também não pode sair. Então o sangue tem que entrar e ao mesmo tempo parar de voltar. E aí ocluir essas veias que estão em azulzinho. Doutor, nós notamos, eu já abordei isso aqui em outros programas, que a expectativa de vida, né, vamos dizer assim, do brasileiro, ele tem progressivamente aumentado. Isso faz com que várias pessoas venham aproveitar, vamos dizer assim, a tecnologia e o recurso. Mas uma coisa que eu acho assim que assombra em alguns momentos é a disfunção erétil. Eu queria que o senhor falasse sobre o que temos de mais moderno e como se encontra os aspectos ligados com a disfunção erétil. A disfunção sexual todo homem vai passar por algum momento aí de impotência durante a vida. O que não pode isso é ser uma coisa recorrente. Mas um estudo de uma grande especialista em medicina sexual, que é a Carmita Abdó, ela especula, de acordo com o estudo que ela fez, que o homem, a partir dos 50 anos, tem aí uma chance de ficar 50% impotente. Então, a gente costuma até dizer, se não é você, é o seu vizinho que vai ficar impotente. Então, é um problema que vai acometer o homem de algum momento e ele tem que estar preparado e ele também tem que estar aberto a procurar ajuda. Então, hoje existem várias formas de tratar a disfunção erétil, que a gente divide assim, de acordo com o grau, com a gravidade que aquele paciente se encontra. Se é uma disfunção leve, se é uma disfunção moderada, ou se é uma disfunção grave. E aí vamos desde os comprimidos até as próteses penianas que eu trouxe aqui para mostrar para vocês.
Doutor, nós temos aí uma imagem, a imagem número 2, eu acho que trata justamente dessas colocações que o senhor fez. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa imagem que está aparecendo para o nosso público do Saúde Master. Esse daí faz parte da segunda parte do tratamento, digamos assim. A primeira seria os comprimidos, os famosos azulzinhos, que ficaram conhecidos aí desde a década de 90. E aí, quando eles não funcionam, os comprimidos não funcionam, ou então o paciente tem alguma contraindicação, nós podemos, então, usar dessas injeções, as injeções intracavernosas. Então, elas são aplicadas diretamente no pênis, 15 minutos antes da relação sexual. Então, o próprio paciente aplica. Eu sempre tenho cuidado de orientá-lo bem. Ele leva o material para o meu consultório, eu ensino como que aplica, além de já fazer um teste, se funciona ou não esse medicamento. E aí, toda vez que ele vai ter a relação, ele faz um preparo e aplica diretamente aí na base do pênis. Então, é um procedimento seguro e relativamente tranquilo de ser aplicado. Porque, geralmente, esses pacientes também são diabéticos e isso favorece, então, esse manejo do auxílio dessas injeções. Doutor, assim, na imagem, eu fiquei, sei lá, imaginando que esse procedimento deve ser bem doloroso, não, doutor? Pela sensibilidade, ou qual é o recurso que se usa? Porque, aparentemente, assim, dá medo, assim, o que é que o senhor tem a dizer? Confesso que os pacientes se espantam, doutor, não quero injeção, vai doer, mas de acordo com o que a gente vai conversando, eu vou explicando, mostro para ele o tamanho da agulha, que não é uma agulha de grosso calibre, então ele vai sentir uma leve picada lá. Então, nada é impossível, e como eu te falei, esse paciente ele já está acostumado, porque geralmente é um diabético, já está acostumado a usar insulina, então eles se adaptam super bem a esse tipo de medicação. Vejam, doutor, o cuidado, né, que temos que ter com a diabetes, né? Ou seja, a diabetes realmente se alastra e os vários problemas, né, oriundos da diabetes. Eu falo isso porque já tive também diabetes, né, antes da bariátrica. Hoje eu tenho, vamos dizer, as taxas altamente controladas, né, mas eu vejo nessa amplitude os problemas que podem gerar. Doutor, eu noto aqui na nossa bancada que o senhor trouxe algumas próteses, não é? Isso. E na nossa pré-entrevista, eu tive o cuidado, né, e nós vamos ter toda uma ética aqui para falar de preços, porque aqui na interação nas nossas redes sociais é habitual, né, as pessoas já estão perguntando a nível de preço dos procedimentos. É lógico que o que vamos poder falar seriam preços das próteses, porque isso é praticamente público. Eu queria que o senhor mostrasse e falasse sobre as próteses. Eu trouxe aqui os dois tipos de próteses, né? A maleável, que seria essa daqui, consiste numa haste de aço revestida por silicone. Então, essa é a prótese, digamos assim, mais básica e tem um melhor custo-benefício. Então, essa prótese aqui, ela, dependendo da empresa que se fornece, ela pode custar aí de R$3.000 a R$8.000, tá? Então, ela fornece a mesma ereção. Quando o paciente vai ter a relação, ele direciona no sentido da penetração e acabou, então, a relação sexual, ele, então, acomoda a prótese para um lado, para o outro, para cima, para disfarçar, então, na sua roupa íntima. Tá? Então, essa prótese tem um bom custo-benefício, é bastante utilizada. Já essa daqui é a prótese inflável. Ela consiste também nessas duas hastes, que vão ser colocadas dentro dos corpos cavernosos, que é onde circulava ali aquele sangue. E esse balão, na verdade, essa bomba vai ficar localizada na bolsa escrotal, simulando, então, um terceiro testículo. Então, quando o paciente vai ter a relação, ele bombeia, ele aperta esse dispositivo que está na bolsa escrotal dele, então a prótese é inflada e ele consegue, então, ter uma ereção firme. Acabou a relação, ele aperta novamente na bomba, sai todo o líquido que está armazenado aqui dentro e a prótese, então, entra num estado de cai toda a ereção. Então, é bem mais fisiológico e não marca a roupa íntima. Doutor, o senhor até me falou dessa segunda aqui, dessa prótese,
ela, no caso, bem mais cara, a gente até deve ser pela patente, enfim, o que é que o senhor ressalta de qualidade? A gente sabe que talvez muitas pessoas só possam, né, optar pela mais barata, porque a diferença é bem grandiosa, né? Isso, essa daqui, as empresas cobram em torno aí de 40, 50 mil reais. E aí entra a questão mais de patente, aí de quem descreveu, de quem confeccionou esse material. Mas em termos de qualidade, em termos de eficácia, todas duas fazem a mesma função. O intuito da prótese não é aumentar pênis, o intuito da prótese é fornecer ereção. Então, o que vai diferenciar aqui é justamente essa questão de disfarçar roupa íntima. Por exemplo, o paciente aqui em João Pessoa, ele geralmente tem um perfil mais de praia, de usar barco. Então, a mais indicada para ele, realmente, que faz a prática de esporte aquático, é a prótese inflável. Já a prótese maleável, ele vai ficar com aquela roupa íntima marcada, então vai levar um pouco de constrangimento, mas que também é bem utilizada, bem aplicada, e todas as duas também têm uma grande durabilidade. Em torno aí de 10, 15 anos, dependem muito do uso e das orientações que eu sempre dou quando o paciente vai de alta. Doutor, para que o público do Saúde Master ainda tenha uma ideia melhor, nós temos uma imagem aí que vai versar sobre isso, a imagem número 4, que fala da prótese peniana inflável, justamente as colocações que o senhor fez. Eu queria que se mostrasse essa imagem, que é a número 4, essa aí, né, doutor? Isso, essa daí é um exemplo da prótese inflável já implantada. Então, nós temos ali na bolsa escrotal a bomba que eu mostrei aqui. Temos as duas hastes que estão aí dentro do pênis, mostrando ele ali mais sombreado no estado flácido, e ele já ereto, né, com ela insuflada. E a gente percebe ali outro balão dentro da cavidade, né, que seria justamente o reservatório que contém esse líquido que vai fazer todo o mecanismo hidráulico para ativar e desativar essa bomba, essa prótese. Doutor, nós já começamos aqui a receber inúmeras perguntas. Eu vou, vamos dizer assim, como sempre faço, vou procurar aqui inteligentemente filtrar, mas tem uma pergunta aqui eu julgo interessante. Ele diz assim: já estou na casa dos 80 anos, mentalmente eu estou muito ativo. Ele diz assim, doutor, mas o Joãozinho está inativo. Eu penso muito em usar os azulzinhos, usar o comprimido. Mas ele diz aqui, doutor, que tem medo, porque um amigo dele, alguns anos atrás, faleceu e acham que foi quando ele usou os Viagras da vida. Aí ele pergunta: haveria algum procedimento que ele pudesse tomar, que desse mais segurança para ele poder usar, por exemplo, o Viagra, porque ele está com medo, mas ele quer usar porque está com a mente ativa, doutor? Isso é uma dúvida muito comum, não só dos homens, mas também das esposas, da parceria que sempre vai no consultório, é o medo de usar essas medicações. Elas são muito seguras, os azulzinhos, são drogas muito seguras, mas tem que ter a indicação. Então, num paciente de 80 anos, que está com todo esse medo, e a gente também tem precaução de indicar de forma segura, a gente sempre pede uma avaliação cardiológica, para ver se ele não tem ali alguma contraindicação, algum fator que possa realmente levar a uma complicação. Isso sendo liberado pelo cardiologista, não tem risco nenhum dele utilizar, porque, como eu te falei, é uma droga extremamente segura. Portanto, o grande público aí do Saúde Master, eu tenho certeza, está tirando, vamos dizer assim, dúvidas, né, preciosas aqui com o doutor. Doutor, um dos casos assim que a mídia repercutiu muito, acho que há cerca de 2 anos atrás, foi o caso ou ocorrido com Alexandre Frota. Nós temos até uma imagem. Eu quero que o senhor explique o porquê, né, se é que tem um porquê desse acontecimento e qual foi o recurso que ele teve que adotar. O Alexandre Frota é muito conhecido, creio que agora é deputado, né? Verdade. Deputado federal e já fez filmes de pornô, enfim, ele tem todo um histórico aí. E ele foi acometido, creio, de uma doença, doutor? Então, o caso do Alexandre Frota, ele gerou grande repercussão e também, de certa forma, ajudou a conscientizar também dos homens da saúde que existe tratamento para disfunção erétil. O que aconteceu foi que, por volta lá de 2014,
ele começou a apresentar uma tortuosidade no pênis dele, o surgimento de uma placa, e ali começou a perder a ereção e dificultar a penetração. E aí a gente considera isso uma doença, caracteriza como doença de Peyronie, que é uma doença não tão frequente, a gente não sabe bem ao certo por que ela ocorre, acredita-se que tenha fatores de doença autoimunes, mas também possa também existir a questão de microfraturas, microtraumas durante a penetração, e por ele ter todo esse histórico, né, da indústria pornográfica, ter também uma vida sexual muito ativa, pode ter sido, sim, um dos motivos para ele desenvolver essa doença. E aí ele passou com um colega, com o urologista, e foi indicado o tratamento para essa cirurgia, para essa patologia, que é a doença de Peyronie. E aí ficou na dúvida se colocaria uma prótese ou se usaria outra técnica. Só que, a princípio, decidiu pôr uma prótese, e o convênio, na época, como ainda hoje, libera mais as próteses maleáveis, justamente pelo custo que é mais barato, é mais acessível. E aí ele entrou na justiça, esse caso durou quase 4 anos, então saiu esse processo aí aproximadamente em 2017, e o convênio acabou autorizando a prótese inflável. Só que aí ele acabou não utilizando a prótese, né? Ele acabou corrigindo a doença de Peyronie de uma outra forma, com o uso de uma outra técnica. E isso aí levou a uma grande repercussão, mas também serviu para conscientizar os homens que até hoje falam: doutor, qual é aqui o Alexandre Frota e utilizar? Sempre existe essa curiosidade, e marcou muito a cabeça dos homens. Pronto, portanto está aí, né, esclarecido realmente esse fato que se encontra muito aí na internet e as pessoas ficam, logicamente, curiosas. Outras perguntas, doutor, chegando aqui. Quando nós falamos da diabetes, aí tem aqui um telespectador que está fazendo a seguinte colocação. Ele diz: sou diabético e fiquei impotente, doutor. Ele diz dessa maneira. E isso acarretou que o meu casamento acabou. Mas agora começo a conhecer outra pessoa. Hoje eu tenho muita raiva da Coca-Cola. Olha mesmo, doutor, a colocação. Eu tenho muita raiva da Coca-Cola porque eu acho que foi quem me deixou impotente através da diabetes. Aí ele pergunta: doutor, o que é que eu faço? O diabetes é um problema de saúde pública, e a gente sabe, a gente sempre bate na questão do açúcar, evita refrigerante, porque em algum momento esse açúcar vai se voltar contra o seu organismo. E o diabetes, ele não prejudica só a questão de descontrolar esse açúcar, mas também de ter que tomar medicamento, mas ele pode comprometer a visão, né, a questão dos nervos. Então o paciente que começa a ter dificuldade na sensibilidade, pode ter também um comprometimento da circulação dos membros. Então não é incomum encontrar um diabético com os membros inferiores, com as pernas amputadas, e da mesma forma que ele compromete essa circulação desses membros que tem, de certa forma, veias e artérias de maior calibre, também compromete a artéria peniana. E isso dificulta todo o processo de irrigação, como a gente viu lá no início do programa, né? A ereção nada mais é do que entrar sangue dentro do pênis. Então, se a artéria está com problema, se a circulação está comprometida e o nervo também está comprometido por esse excesso de açúcar, então vai levar sim a um diabetes, vai levar sim a uma impotência, e aí tem toda a questão dos tratamentos que a gente pode seguir. Às vezes a gente consegue tratar só com medicamentos, às vezes não, temos que ir para a injeção, e em último caso, quando realmente aquele paciente muito grave, que não tem, eu sempre pergunto: que nota você dá para a sua ereção de 0 a 10? Quando ele já me diz ali 0, 1, então a prótese peniana vai acabar sendo a sua melhor alternativa, o melhor tratamento para ele. Ótimos esclarecimentos. Enfim, o caminho inicial, né, doutor, é realmente a alimentação saudável, aquilo básico, né? E exercícios para que não se chegue, vamos dizer assim, doutor, nesse estágio que hoje assola, creio, o mundo inteiro, né? A diabetes é muito comentada, falada, e depois que atinge um certo grau, a coisa pode se complicar imensamente em todos os setores. No caso, doutor, nós vamos agora tocar em outro assunto. O senhor trouxe aqui na bancada alguns displays, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor falasse qual a utilidade aí em benefício à saúde do homem, vamos dizer assim. O que eu trouxe aqui foi os novos
terapias, né? Na verdade, novas formas de apresentação dos azulzinhos, os remédios tradicionais para a disfunção erétil, que hoje nós temos eles na forma de spray, a câmera pode focar aqui, na forma de spray, temos também na forma de filme sublingual, para deixar o paciente, digamos assim, menos constrangido em utilizar. Então, ele pega esse filme, põe no céu da boca ou embaixo da língua, ele é rapidamente absorvido e facilita, então, um mecanismo de ação mais rápido. Então, não existe só os comprimidos, existe também filmes e também os sprays. Isso, consequentemente, ajuda muito, né, Ajuda, doutor, nos o procedimentos, né? Ajuda o paciente a aderir, ajuda também a desmistificar. É muito comum também a mulher, quando vê o homem com comprimido, ela cria uma certa aversão a isso, como se ele fosse ter uma relação sexual sem vontade, como se ele fosse forçado ali, está usando comprimido, vai ter relação sexual forçado. Mas não, o comprimido também ele só funciona se tiver um desejo sexual, porque antes de tudo tem que ter um estímulo um estímulo cerebral, um estímulo neurológico para que a ereção aconteça. Doutor, nas minhas pesquisas, né, que o público do Saúde e Macho já está habituado, né, nós sempre fazemos, em respeito, né, ao nosso grande público, eu justamente observei, doutor, queria que o senhor falasse um pouco, nós temos até uma imagem, são as chamadas ondas de choque, né, que também são utilizadas. Nós temos até uma imagem aí, o Gil pode colocar, acho que é a imagem 8, que fala dessas ondas de choque. Eu queria que o senhor justamente dissesse aí qual a utilidade e o benefício. Essas ondas de choque, lembrando que não é choque elétrico, né? São ondas de choque mecânico, então são pulsos, similar às ondas que são utilizadas para tratar cálculo renal. Então, essa é a terapia mais promissora no tratamento da disfunção erétil. Então, acredita-se que com essas ondas, esses estímulos, ele acaba formando novos vasos. Então, se tem novos vasos no pênis, vai ocorrer mais entrada de sangue, então vai facilitar a ereção. Inclusive, essas ondas de choque ainda estão em fase de experimento, e eu faço parte de um estudo desse lá em São Paulo, e provavelmente ano que vem estaremos concluindo esse estudo, e eu estarei aqui mostrando os resultados. Faz efeito, não faz efeito, podemos utilizar ou não. Isso é importante, doutor, que o senhor coloca agora para o nosso público, porque justamente como combinamos outras entrevistas agora em 2020, o senhor vai ter a oportunidade de falar isso para o nosso público. Doutor, eu vou falar de um dos nossos colaboradores aqui, um dos nossos, vamos dizer assim, patrocinadores, que é a AppShow. A AppShow, vocês vão começar a ver aí uma primeira imagem. A AppShow aí, ela trabalha com o desenvolvimento principalmente de aplicativos, mas também de sites, e atua também no que chamamos de marketing digital. Note o endereço eletrônico aí, appshow.com.br, e o telefone bem fácil do WhatsApp, né? O 99975 1111. Ou seja, uma vez vocês acionando o AppShow, a equipe da AppShow vai até a sua empresa, a sua instituição, e vai fazer um levantamento, é lógico. E quem sabe você já começa o novo ano, o ano de 2020, já com o seu aplicativo. São poucas ainda as empresas que têm aplicativo, mas há uma necessidade mundial de que venham a ter esse aplicativo. E quando a gente fala, doutor, na área de saúde, e aí, logicamente, é que é importante que isso vai traduzir na outra ponta qualidade. Eu vou mostrar um vídeo para que vocês tenham uma ideia da qualidade dos aplicativos que a AppShow desenvolve. Inclusive, esse vídeo é de um aplicativo que vocês encontram gratuito, é até um momento agora de grande utilidade pública, que é o SOS Mulher Brasil. Você pode baixar gratuitamente em qualquer uma das duas lojas, e ele tem mecanismos de informação, tem mecanismos de esclarecimento, de educação e também de denúncia. Tornou-se uma referência nacional e foi desenvolvido pela AppShow. Portanto, eu queria, por favor, que colocasse o vídeo que fala do SOS Mulher Brasil, do aplicativo. Põe de um aplicativo que atua no combate à violência contra a mulher. Através do app SOS Mulher Brasil,
Você pode denunciar anonimamente vários tipos de violência que uma mulher pode sofrer, seja física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual. Veja como é simples. É só baixar o aplicativo SOS Mulher Brasil no Google Play ou Apple Store. Com o aplicativo em seu celular, você passa a contar com uma série de recursos que vão da informação até a denúncia. Tudo de forma gratuita. Leve o projeto SOS Mulher Brasil para a sua empresa na forma de palestra, contribuindo efetivamente na formação de uma rede de proteção à mulher brasileira e conquistando o selo Empresa Amiga da Mulher. Não se cale. Baixe o aplicativo SOS Mulher Brasil e denuncie. Se quiserem ter o seu aplicativo desenvolvido pela AppShow, é só passar um WhatsApp para o número, aí eu vou repetir mais uma vez, 99975-1111. Doutor, nós sempre aqui observamos muito as ações da internet, porque sabemos, né, que hoje não se sobrevive mais a nível de tecnologia sem que você venha justamente a aliar esses conhecimentos e proporcionar essa interação. E há uma curiosidade, o senhor deve saber, que houve um tópico que ele tem sido campeão nas buscas do Google, né? A gente sabe que o Google ele é responsável por mais de 90% das buscas no mundo. E eu queria que o senhor falasse que termo é esse, doutor, para o nosso público, que tem sido tão procurado, tão requisitado, logicamente porque as pessoas têm interesse, têm dúvidas, querem se informar. Agora, é lógico, eu sempre tenho um cuidado que eu aviso ao nosso público. Temos que ter um balizamento, uma adequação em tudo aquilo que observamos da internet. Porque a internet é assim, tem tudo de bom e de maravilhoso, mas também tem tudo que pode levar a uma informação realmente negativa ou errada. Doutor, que termo é esse que as pessoas estão buscando tanto no mundo do Google e da internet? Essa pesquisa saiu semana passada, no começo dessa semana, que foi justamente uma das perguntas mais buscadas, né, no Google, que seria justamente o que é libido. E isso começou lá devido àquela confusão do caso Neymar, em que a menina escreveu lá, você é a razão da minha libido. Então, isso disparou uma curiosidade para saber sobre essa expressão e também é um dos motivos de muita consulta, de muita procura de homens também, né? Acreditava-se que libido, que é justamente esse desejo, essa vontade, esse desejo de se satisfazer sexualmente, tinha uma queda só nas mulheres. É, né? Muito comum o homem queixar, minha esposa está sem libido, o que é que eu faço para melhorar? Mas o homem também tem queda de libido e deve sim ser investigado, e isso é um dos motivos de consulta, e um dos fatores que causa essa queda é justamente a testosterona, é a andropausa. Lógico que tem outros fatores aí envolvidos, como sono, alimentação, a falta de atividade física. Então, libido existe também no homem e deve sim, se tiver alterado, deve sim ser investigada. Doutor, eu queria fazer uma colocação. É lógico que a gente está num mundo em eterna, né, evolução, desenvolvimento. O que é que o senhor tem visto nesses congressos, ou seja, pelo mundo afora, quais as inovações nessa área que estão por vir, vamos dizer assim? Qual é a análise que o senhor faz do momento atual e do que pode vir de evolução? Porque essa evolução ela é traduzida certamente nos materiais, nos procedimentos, e na outra ponta vai beneficiar os pacientes. Como é que o senhor está vendo de uma forma mais global? Eu já faço parte dessa nova geração, nessa geração de médicos mais jovens, então eu tenho acompanhado esse início, né, essa introdução da tecnologia na medicina. Então, isso vai desde o consultório, como você já mostrou, com aplicativos, em que o paciente vai lá, procura
o profissional já marca a sua consulta por ali, já consegue deixar algumas descrições do que ele sente, do que o médico já pode ler antes, então ver exames, e também tem a parte de procedimentos, né? Então, o que tem de mais moderno, de mais avançado hoje é a robótica. A cirurgia robótica tem ganhado grandes passos dentro da medicina e dentro da urologia também. Então, cirurgias para câncer de próstata, para cirurgia para tumor renal, têm sido cada vez mais adequados a essa tecnologia, justamente para facilitar um bem-estar ao paciente, uma melhora precoce, uma alta também mais precoce, para diminuir custos, sangramentos. Então, a tecnologia está presente sim na medicina, temos que acompanhar essa evolução. Ótimo, doutor Jorge. Só lembrando mais uma vez, vocês estão vendo aí na tarja, né, o código QR. Se você tem celular, vamos dizer assim, desses modelos mais novos, basta apontar a câmera para o código QR, ele vai direcionar eletronicamente a um setor. Nesse setor, no seu celular, na parte inferior, você vai encontrar os chamados botões móveis, que a gente vai acrescentando mais funcionalidades a cada programa, e a partir daí você pode fazer uma interação, né? Nós estamos aqui ao vivo agora, realmente para todo mundo, né, pelo endereço tvmaster.tv e para todos os usuários da NET aqui na Paraíba, porque essa é realmente a única TV que tem a identidade, o DNA da Paraíba, né? Doutor, outras perguntas aqui chegando, né? O nosso tempo está quase terminando, mas sempre as pessoas fazem a colocação do que o plano de saúde pode cobrir hoje desses procedimentos e o que se teria, doutor, disponível, vamos dizer assim, a nível do SUS, né? Porque há um público enorme que certamente estão interessados e necessitam de tais procedimentos que nós falamos hoje. Como é que o senhor vê essa relação com os planos de saúde e também com o Sistema Único de Saúde? Aqui em João Pessoa, inclusive, o Sistema Único de Saúde tem serviço de urologia, mas ainda não temos um serviço especializado, voltado só para a questão de medicina sexual. Então, com o passar dos anos, eu espero que a gente consiga trazer essa novidade, essa inovação aqui para o nosso estado e ajudar esses homens aí a recuperar a sua função sexual e também a fertilidade, né? Que a gente vê que o homem também está cada vez ficando mais infértil, os casais estão mais inférteis e querem ter esse sonho de ter uma família, de engravidar, e a gente ainda está precisando construir esse serviço aqui no nosso estado. Mas voltando ao que o plano cobre, o que o plano não cobre, hoje os planos têm uma facilidade de cobrir as próteses maleáveis pelo custo ser mais barato, né, ser mais acessível. As próteses infláveis quase nenhum plano cobre, a não ser por ação judicial, como que o Alexandre Frota fez, né? Então, justamente por essa disparidade de preço. Doutor, o nosso tempo está praticamente esgotado. Assim, eu não tenho dúvida que tivemos mais assim uma grande entrevista, né, aqui no programa Saúde Master. E, doutor, estamos chegando no fim do ano, né? Eu já quero, assim, desejar ao senhor, a todo o nosso público do Saúde Master, assim, um grande Natal, né? Que 2020 seja repleto de felicidades. E, principalmente, doutor, no nosso caso aqui, eu acho que é a base, né? Além de Deus, que seja um ano com muita saúde, né, doutor? Isso, que 2020 seja realmente um ano de prosperidade, de muita felicidade, de abundância aí na saúde de cada brasileiro, de cada um que está aí nos assistindo. E eu também aproveito já para desejar Feliz Natal e boas festas aí para você e toda a sua família. Obrigado, doutor. Doutor, o senhor atende, creio, ali na Ecomedical, né? Eu queria que o senhor falasse justamente para quem desejar encontrar o senhor e ter mais esclarecimentos. Isso, para quem tiver algum interesse, tiver algum problema que eu puder ajudar, eu atendo no Ecomédico, no 16º andar, o telefone é o 31858000, então tem também as minhas redes sociais que podem estar acompanhando, é o @dr.jorgemendes, é o meu Instagram, e lá tem dicas de saúde do homem, e vale a pena conferir, porque tem um conteúdo bem interessante. Doutor, muito obrigado por estar aqui
no Saúde Master. Eu agora aviso a todos os telespectadores, nós vamos ter um intervalo, um bloco comercial, e daqui a instantes, não percam, no segundo bloco, nós vamos ter aqui o doutor Vitor Hugo, que ele é geriatra, e vamos ter também a fisioterapeuta Jéssica Ramalho. Eles vão falar do acuidar, ou seja, nós vamos entrar justamente na sistemática ligada com o idoso, ou seja, a saúde do idoso. Portanto, será um tema também muito interessante que após o bloco comercial todos poderão ficar sabendo das novidades também em relação aos cuidados com o idoso. Vamos ao intervalo comercial, por favor. Saiu o Ibope 2019 e pela primeira vez a Master participa da pesquisa. A Rede Master, a mais nova rádio de João Pessoa, se destacou totalmente no Ibope. De segunda a sexta, das 8 da manhã à meia-noite, já ultrapassa rádios tradicionais e conhecidas de João Pessoa. Em vários horários, diariamente, a Master já é líder absoluta dentre todas as evangélicas. E o Ibope deixa bem claro: sexta-feira, o dia todo, das 8 da manhã até a meia-noite, a Master dispara e fica em 7º lugar geral, dentre as 18 FMs em toda a grande João Pessoa. Glória a Deus! Glória a Deus! E ainda temos picos de audiência em diversos horários em 5º lugar geral. Rede Master, a única rádio de todas as igrejas, segundo o Ibope, também rumo a lugares cada vez mais altos. O que você precisa agora? Vagas de emprego? Tá na mão. Saber se o remédio chegou no CDMEX? Tá na mão. Detran, Cagepa, documentos? Na mão. Concursos ou cursos? Tá na mão. É o governo digital. Em digital.pb.gov.br você tem acesso a mais de 100 serviços do governo da Paraíba. Tem até um para pesquisar preços antes de fazer suas compras. Aceite receber as notificações e não perca nenhuma novidade. Governo digital. Precisou? Tá na mão. Rede Master 95,7. No mundo das tintas você encontra as melhores marcas e os melhores preços numa casa que ganhou o título de O Especialista. E agora o mundo das tintas também está aqui em sua nova unidade na Estrada de Cabedelo, e você tem o que precisa para dar a seu projeto toque final de qualidade e de bom gosto. No centro ou na Estrada de Cabedelo, 2 endereços indispensáveis para quem quer construir ou reformar. Passa aqui.
Verão com ofertas mais quentes é na R1 Tecnologia. Relógio Apple Watch em 10 de R$ 229,90. iPhone XS 64 GB em 10 de R$ 549,90. Computador Core i3 4 GB de RAM, 500 GB de HD em 10 de R$ 139,90. Computador Core i7 8 GB de RAM, 1 TB de HD em 10 de R$ 219,90. É tudo em até 10 vezes sem juros. Avenida Pedro II, Centro. Fone 3022-3150. E a possibilidade de chuva. Uma jogada de Durval. Na rede de postos Opção, o nosso aplicativo Abastece Aí tem um presente de Natal pra você. Neste dia 20, a partir de R$ 120 mais 500 quilômetros, você ganha 10% de desconto. O nosso aplicativo Abastece Aí continua oferecendo vantagens na rede Opção. Venha abastecer em uma das nossas unidades. Aqui, nosso time está treinado para lhe ajudar a baixar o aplicativo Abastece Aí. Rede de postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho. O restaurante Marbelli está com mais uma novidade: rodízio de carnes na brasa, com buffet de salada, pratos quentes e sushi, no almoço e jantar. Restaurante Marbelli, agora com rodízio de carnes na brasa de terça a domingo. Natal na Raiz Imports. Aqui você encontra do presentinho ao presentaço. Confira! Miss Dior de 240 por R$ 119,90. Kit English Lavender, R$ 59,90. Antônio Bandeiras 250 ml de 90 por R$ 69,90. Kits diversos das melhores marcas. Escolha uma de nossas lojas e aproveite! Estamos retornando aqui no segundo bloco agora do programa Saúde Master aqui pela nossa querida TV Master. E ao vivo, viu? Ao vivo. Eu queria que se colocasse, por favor, Gil, a Taja aí, para ressaltarmos a interação que todos podem ter no decorrer agora do segundo bloco do nosso programa. Vocês estão vendo aí o que a gente chama de código QR, e quem tem celulares mais novos é só apontar a câmera, ele vai fazer a captura ou a leitura, e a partir daí você vai para um setor onde na parte inferior do seu celular vão surgir os botões móveis. E a partir desses botões, você vai poder interagir aqui conosco nesse segundo bloco, vamos dizer assim, de várias formas, né? E isso caracteriza uma qualidade. Inclusive, a TV Master, através do programa Saúde Master, é pioneiro nessa sistemática de interação. Isso para promover uma maior adequação, uma maior qualidade e uma maior amplitude na comunicação. Nós já estamos aqui na nossa bancada. Eu tenho aqui ao meu lado o doutor Victor Hugo. O doutor Victor Hugo é médico, especialista em geriatria e responsável técnico da clínica médica Acuidar Med. E também é diretor da empresa Acuidar, cuidadores de pessoas. E também aqui, né, ao lado, aí é o casal, nós temos a Jéssica Ramalho. Ela é fisioterapeuta e também é diretora-geral da Acuidar aqui de João Pessoa, não é, Jéssica? A gente costuma, Jéssica, começar aqui pelas mulheres, né? Porque as mulheres são sempre mais inteligentes, né, doutor? São sempre mais sensíveis, mais sensatas.
E eu queria começar perguntando sobre justamente a Acuidar, né? Eu sei que vocês estão no Recife e estão aqui em João Pessoa também. Explica um pouco para o nosso grande público o que vem a ser a Acuidar a nível dos serviços que ela presta ou que pode prestar à sociedade de um modo geral. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Bom, a Acuidar é uma empresa de cuidadores de pessoas que surgiu para ofertar um cuidado domiciliar. Então, a gente começou a observar que, principalmente os idosos, precisavam de pessoas capacitadas para auxiliar nos cuidados de vida diária e não tinham aonde procurar essas pessoas, principalmente pessoas de confiança, pessoas que fossem realmente treinadas e capacitadas para esse cuidado. E foi aí que surgiu essa necessidade e surgiu a empresa. Esses cuidados, eles podem ser feitos não só a idosos, então a gente oferta também o cuidado a crianças, a pessoas que passaram por cirurgias. Então, aquele pós-operatório mais delicado, a gente faz esse acompanhamento. Mulheres que ganharam bebês e que estão no pós-parto, também a gente fornece o serviço de cuidadores. E aqueles bebezinhos que estão com dificuldade para amamentar, então a gente também tem cuidadoras treinadas para isso. Mas o nosso foco principal, realmente, é o cuidado com os idosos. E, realmente, é o carro-chefe, assim, a gente diz, né, da empresa, porque é a procura maior. Porque a gente observa que, como o número de idosos cresceu bastante, né, mundialmente, e principalmente aqui em João Pessoa, então, esses idosos começaram a precisar mais de cuidados e começaram a procurar essa mão de obra especializada. E foi aí que a gente começou a ofertar. Até, Jéssica, na nossa pré-entrevista, né, que o nosso público já está acostumado, eu sempre faço a pré-entrevista, porque eu vejo o respeito com a informação e com o público aí que nos dá a honra, né, de estar nos assistindo nesse momento. Aí, no caso, Jéssica, até comentamos, antes de começarmos aqui com o doutor, que eu notava uma carência nesse tipo de serviço aqui na cidade. E a gente nota, já falamos hoje aqui no programa, que a estimativa de vida ela tem crescido, né? Inclusive crescido em proporções até maiores do que se esperava no Brasil. E é aquilo que as pessoas dizem, nós vamos, né, se Deus assim permitir, nós vamos passar pela velhice e a gente precisa de todos esses cuidados. Como é que você vê essa estrutura aqui na nossa Paraíba? Realmente, assim, João Pessoa é um pouquinho carente, né, como você mesmo falou, nesse sentido, de ter um local onde esses idosos possam ficar. Então, a gente observa que, realmente, em cidades mais desenvolvidas, existem como se fossem creches para os idosos, que eles podem passar o dia, eles podem ter atividades lúdicas, atividades terapêuticas, como fisioterapia, fono, psicoterapia, atendimentos médicos e as demais atividades. Aqui em João Pessoa, a gente não tem esse espaço. Então, foi aí que a gente viu a necessidade de ofertar esse cuidado domiciliar, justamente porque não vai tirar o idoso do conforto do lar dele e nem do acolhimento da família. Então, a gente consegue levar os cuidadores até o domicílio, levar a equipe médica até o domicílio, e aí a gente consegue ofertar para ele aquilo que ele poderia ter numa instituição, ele consegue ter no seu próprio lar. Ótimo esclarecimento. Doutor Vitor, seja bem-vindo aqui, né, ao Saúde Master. O senhor é geriatra, né? Como é que o senhor está vendo a geriatria, as evoluções que estão ocorrendo, e o senhor nesse cuidado, né, com a Acuidar, em todo esse cuidado que o senhor passa a ter com esse público cada vez mais crescente e necessitando dessa qualidade de serviços médicos, doutor? Primeiramente, boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Como você mesmo falou, a expectativa de vida da população brasileira e também da população paraibana tem aumentado cada vez mais. Então, hoje em dia, é comum os pacientes centenários, né, e também vários pacientes, no meu consultório mesmo, eu tenho vários pacientes acima de 80 anos, acima de 90 anos, e como mudou muito essa questão desse perfil, né, aumentou essa estimativa de vida, o que a gente vê é que estão muito presentes as doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças crônicas não transmissíveis são as comorbidades, como a hipertensão arterial, o diabetes, a insuficiência cardíaca,
sequelas decorrentes de AVC, né? Então, essa soma de doenças acaba debilitando muito o paciente idoso, né? Alguns pacientes precisam utilizar sonda, outros pacientes são acamados, né? Outros tem o que a gente chama de síndrome de fragilidade, aquele idoso que você olha para ele e vê que é uma pessoa realmente frágil, né? Tem risco de quedas. Então, o que é que acontece? Esse pessoal, devido a essas doenças crônicas não transmissíveis, necessitam cada vez mais de um cuidado especializado. Não só na parte médica, na parte de um acompanhamento com o geriatra, mas também na parte relacionada ao cuidador. Antigamente, o cuidador era aquele a empregada doméstica da casa e que dava esse suporte a mais, para ajudar no banho, ajudar em determinadas atividades relacionadas ao cuidado. Hoje em dia, com o aumento dessas doenças crônicas não transmissíveis, a gente percebe que cada vez mais necessita de um cuidado mais especializado. Daí essa necessidade do cuidador, né? E como a Jéssica mesmo falou, o cuidador no próprio domicílio tem várias vantagens, né? Por não tirar ele de dentro do seu lar, de dentro da convivência com os familiares. E aí a gente nota cada vez mais uma qualidade de vida, né? Relacionada a esses pacientes de acordo com o que cada um consegue ter, né? Devido às suas doenças, às suas comorbidades. Ótimo. Doutor Vitor, nós já temos as primeiras, vamos dizer, interações, né, através dos nossos recursos, vamos dizer assim. Tem uma pessoa aqui que pede para perguntar ao senhor o seguinte, ela diz aqui que já tem 82 anos e está acometida, né, de diabetes e pressão alta. Aí ela fala quais os cuidados que já nessa idade ela pode ainda ter, já que antes ela não teve esse cuidado. Chegou numa idade agora que ela está muito sem esperança do que possa ainda fazer. O diabetes, né, e a hipertensão fazem parte das doenças crônicas não transmissíveis, como eu falei. E aí a gente sempre tem que trabalhar realmente na prevenção. Quando chega a já ter essas doenças, aí tem que ver, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a possibilidade de cada um, ver como pode intervir. Né? Nesses casos, o mais indicado é a prática de atividade física, e aí vai depender também de cada idoso, para ver qual atividade física se enquadra, né? Porque a gente tem que ver a questão das articulações, questão óssea, questão muscular, questão de equilíbrio, de força, tudo isso para ver a atividade física mais adequada para aquele idoso. Essa atividade física, claro que tem que ser associado com a reeducação alimentar. Né? Diabetes e hipertensão geralmente também é relacionada não só ao sedentarismo, mas também a hábitos de vida erradas, né? Principalmente relacionados à alimentação, como a ingestão de carboidratos de má qualidade, né? A nossa cultura come muita questão de pão, de massas, de frituras, então tudo isso realmente prejudica, né? Então tem que ver a questão da reeducação alimentar, prática de atividade física e o acompanhamento médico, né? Para ver a questão dos medicamentos necessários de acordo com cada patologia. Jéssica, eu tive capturando, né, algumas imagens aí das redes sociais de vocês. Uma coisa que me deixou muito contente, e isso a gente vai poder mostrar aí, esse carinho que vocês têm justamente com os idosos, o que hoje já se chama até de melhor idade, né? Eu tenho algumas fotos, as primeiras imagens. Eu queria, Jéssica, que você falasse um pouco desse carinho, né? Que isso é tão importante, isso é amor, isso traduz vida. Esse momento aí na verdade, foi uma ação que a gente fez para o lar de umas idosas que são irmãs. Certo. Né? E aí a gente reuniu a nossa equipe, foi levar Papai Noel, foi um momento bem descontraído com elas, realmente foi muito bonito. Mas em relação à questão do amor, eu acho que realmente, quando a gente escolhe cuidar do idoso, na verdade, a gente não escolhe, a gente é escolhido para isso. Porque, infelizmente, não é fácil, o cuidado com o idoso requer muita atenção, muita dedicação, e realmente as pessoas são escolhidas a dedo para fazer isso, para fazer esse cuidado, com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação. Eu vejo, Jéssica, a gente tem também fotos aí que, para que isso ocorra com essa total qualidade e satisfação, você conta com uma equipe grandiosa, né? Vocês contam com uma equipe grandiosa. Eu tenho imagens aí, daqui a pouco a gente vai falar do Dr. Vitor também,
em relação a essas ações aí com o idoso, mas eu tenho uma próxima imagem aí que eu creio que é da equipe, Jéssica. Eu queria que você falasse dessa equipe multidisciplinar. Pronto, essa equipe aí é a metade, na verdade, da nossa equipe de cuidadores. Porque, assim, nesse momento, a gente reuniu alguns deles, né, para fazer as fotos. E aí os demais ficaram nos plantões, cuidando dos nossos idosos. E, assim, realmente, eles passam por um rigoroso processo seletivo para ingressar com a gente. Então, passam por prova prática, prova escrita, entrevista. Então, todo esse momento, a gente, até alguns comentam, chegam a comentar nas nossas redes sociais, como é difícil ingressar na Cuidar. Porque, assim, realmente a gente procura qualidade no serviço. Então, para isso, a gente precisa realmente desse rigoroso processo para que a gente oferte aquilo que a gente realmente diz para os nossos clientes, né? Que, além do amor, além do carinho e da dedicação, precisa ser um serviço de excelência. Precisa ser um serviço, realmente, onde as pessoas são capacitadas para isso. E, realmente, hoje em dia, a gente até se orgulha em dizer que somos a maior equipe de cuidadores da cidade de João Pessoa e até do estado da Paraíba. Jéssica, eu fico muito feliz assim quando estou visualizando nessas fotos essa equipe, né? Isso tudo traduz, lógico, né? Trabalho e na outra ponta a qualidade, a assistência, né? A gente nota, né? A população cada vez mais, vamos dizer, envelhecendo, mas com qualidade, e justamente vocês assim estão podendo disponibilizar essa estrutura aqui para a Paraíba. Doutor Vitor, uma das coisas que a gente vê muito assim a uma certa idade é a deficiência da mobilidade. É um ponto que eu quero tocar agora, quero que o senhor fale, porque eu notei na nossa conversa inicial, na nossa pré-entrevista, que nesses casos a equipe, o senhor, vocês vão até o domicílio para fazer essa avaliação inicial. Eu queria que o senhor falasse como é esse funcionamento na Cuidar. Antes de iniciar o trabalho dos cuidadores a domicílio, né, muitas vezes também ocorre no próprio hospital, durante a internação hospitalar, eu faço essa avaliação inicial, faço essa avaliação médica, né? Na verdade, toda avaliação clínica, avaliação física, vejo todos os aspectos que envolvem o paciente, né? Até mesmo no lar que ele está inserido, se existe a necessidade de ter alguma adaptação naquela casa para aquele idoso. Muitas vezes são pacientes que são acamados, outras vezes são pacientes que não têm grandes problemas, às vezes é só mesmo para estar acompanhando, que fica só. Então, a gente tem uma variedade muito grande de dependência, dependendo de idoso para idoso. Então, nessa avaliação inicial, eu vejo toda a parte da dependência desse idoso, quais os fatores de risco, como você falou. Muitos idosos têm um risco grande de ter quedas. Inclusive, tem estudos que mostram que o idoso que tem mais de uma queda em um ano, então esse idoso é mais propício a ter outras quedas nos próximos dias, nos próximos meses. Então, a atenção aí tem que ser redobrada. Com o envelhecer, de um modo geral, envelhecemos também todo o sistema, né? O sistema muscular, o sistema ósseo. E, consequentemente, com isso, vem a diminuição da mobilidade, diminuição da força, diminuição de flexibilidade, muitas vezes, do equilíbrio. Então, esses idosos que têm uma deficiência maior relacionada a esses pontos, a gente tem que ter um cuidado maior pelo risco de queda. Porque o risco maior das quedas é a questão de fraturas, principalmente fratura da coluna lombar, fratura do colo do fêmur e também um grande perigo é a questão de um traumatismo crânioencefálico, né, que pode muitas vezes levar a óbito. Então, esses pacientes que têm essa fragilidade maior, a gente sempre tem um cuidado maior. E aí, dependendo do perfil do paciente, né, deve ser um paciente mais tranquilo, se é um paciente que tem mais comorbidades, mais dependências, é que a gente traça o perfil do cuidador, para ver qual o cuidador que vai ser enviado. Porque, dependendo de cada paciente, a gente vê um cuidador que é mais específico. Quando a gente faz essa seleção, né, após a minha visita como médico, também tem um enfermeiro na equipe que passa para ver toda a parte de enfermagem, né? A gente vê junto também essa parte de medicação, e aí depois disso que a gente vai treinar os cuidadores de forma específica com aquele caso determinado. Porque cada paciente a gente sabe que tem sua individualidade, e cada um deve ser tratado de forma individual.
Importante os esclarecimentos e outras colocações que estão chegando aqui através, né, da nossa interação, das nossas redes sociais. Aqui ela está parabenizando. Rapidinho. Pois Só não. complementando o que ele falou. Pois não, Nesse momento da visita, o doutor Vitor também avalia o perfil do cuidador que o cliente espera. Porque, assim, é muito importante para a gente também entender o que é que o paciente precisa em termos de cuidados. Então, assim, geralmente a família conta para a gente, Jéssica, doutor Vitor, eu preciso de um cuidador que converse mais, que interaja mais, que consiga levar meu pai da cama para a pracinha para conversar. Eu preciso de alguém que seja sorridente, que interaja. Outros já dizem ao contrário. Eu quero alguém que chegue calado, que não fale nada. Meu pai é aquele tipo de gente que não gosta de ninguém conversando com ele, que gosta de ficar calado. Então, todo esse perfil do cuidador, a gente também observa nessa avaliação. Jéssica, foi muito importante essa sua colocação, porque isso traduz também mais segurança, né, para essa pessoa que está procurando os serviços. Aproveita aqui, Jéssica, está perguntando o seguinte, eu acho que está dentro aí da sua incumbência. Ela diz aqui, parabeniza vocês dois, parabeniza o programa pela entrevista, e ela pergunta o seguinte, ela diz que não conhecia esse tipo de serviço, está contente agora em conhecer, e ela pergunta se os planos de saúde atendem, ou seja, se vocês podem atender através dos planos de saúde. É essa a pergunta que ela faz para ti, Jéssica. Infelizmente, não. Né? O plano de saúde ele não cobre, por ele não considerar como um serviço de saúde. É considerado como um serviço social. E aí, até o momento, os planos não fazem, não cobrem, né? Não chega a cobrir o tipo de serviço. Só realmente ele está controlando. É porque, na verdade, a profissão, né, cuidador de idosos ainda está em trâmite, né, se eu não me engano, está no Senado para ser aprovado, né? E tem toda aí uma parte política também, né? E para ver se vai ser aprovado ou não como profissão e para ver também os pré-requisitos para essa profissão, né? E aí, por enquanto, como a Jéssica falou, mesmo sendo um serviço que é voltado para a saúde, mas assim relacionado à parte do Código Brasileiro da Ocupação, é um serviço que se enquadra ainda na esfera do serviço social. Vamos daqui, né, do Saúde Master, torcer que realmente essa amplitude, a gente vive, né, novos tempos, a vida é feita de mudança, e eu creio que seria até inteligente dos planos de saúde começar a adotar algumas sistemáticas, né? Porque um plano de saúde, ela não pode ter só o que é básico ou só o que está, vamos dizer assim, ao alcance da população. Ela tem que trabalhar também nesses detalhes. Eu tenho notado aqui em outras entrevistas que tivemos que alguns tratamentos, eles passam gradativamente a serem incluídos no plano de saúde. É como vocês colocaram agora. Isso a gente depende de política, né? Isso, muitas vezes, o processo é lento, mas a gente não pode deixar, assim, de acreditar. Jéssica, eu queria saber o seguinte: o que é que vocês estão pensando, já que estamos agora prestes a entrar em 2020, o que é que a Cuidar deve trazer de novidade, de expansão, dentro desses serviços que vocês disponibilizam? Bom, a gente oferta esse serviço de cuidadores, né, isso, como a gente já conversou aqui, a assistência médica, e assim, a nossa empresa de cuidadores, ela tem como parceira a Cuidar Med, que é a nossa clínica médica, que tem vários profissionais que também atuam. Então, assim, para 2020, uma das propostas que a gente está para trazer é o sistema de parceria com algumas empresas. Então, a gente já começou a fazer essas parcerias, que vai ser da seguinte forma: os nossos clientes vão começar a ter descontos em alguns serviços. Então, muitos clientes chegam para mim para se queixar, por exemplo, do gasto mensal alto e com fraldas geriátricas. Então, eu comecei a analisar como eu posso ajudar o meu cliente dessa forma. Então, a gente pensou em fazer parceria com farmácias que vendem as fraldas geriátricas e que podem fornecer um desconto para os clientes já a Cuidar. Então, já é um dos parceiros. E aí, a gente fez com várias outras coisas, de acordo com o que os clientes vão relatando para a gente. Então, por exemplo, a questão da farmácia de manipulação.
Então, desconto para os nossos clientes nesse serviço. A questão do Pilates, que o Dr. Vitor sempre indica para os nossos idosos que são mais ativos. Então, a gente já começou a buscar parceiros nesse sentido. E a gente até fez um checklistzinho com uns 10 parceiros nesse sentido. Sem falar que a gente também está querendo começar a ofertar o atendimento multidisciplinar domiciliar. Porque, até então, o que a gente mais oferta é o atendimento do médico e do enfermeiro. E aí, para 2020, a gente está com a proposta de levar atendimento do nutricionista, do psicólogo, do fono e dos demais profissionais também no domicílio dos nossos idosos. Jéssica, ótimas colocações para o nosso público. Eu creio que são essas iniciativas, né, que vocês têm buscado, que a gente vai sanando algumas deficiências e vai ampliando essa assistência. Outra coisa, doutor Vitor, que eu tive lendo, né, me aprofundando para levar essa informação balizada ao nosso grande público do Saúde Master, é assim: uma das coisas que está mudando, eu quero que o senhor venha falar sobre isso, muitas vezes quando a gente vê o médico geriatra, aí só se pensa em procurar um médico quando já tiver numa certa idade. Mas a gente viu que gradativamente, hoje pode ter todo um planejamento já a partir de uma certa idade, para que você, quando chegar na melhor idade, você passe a ter uma qualidade de vida bem melhor. O que é que o senhor tem a dizer a respeito desse fator? Exatamente. Na prática, o que a gente vê no meu consultório, a maioria dos pacientes que chegam são acima dos 60 anos de idade. Pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é preconizado que a partir dos 40 anos de idade já se procure um geriatra. Isso para, como você falou, para planejar o envelhecimento. Então, você tem que planejar para chegar na fase de idoso com saúde. Porque muitas vezes, se você não planejar, aí você chega com 60 anos já hipertenso, diabético e outras complicações, outras doenças crônicas não transmissíveis, que acaba comprometendo bastante a qualidade de vida. Então, a partir dos 40 anos já tem essa meta, né, de realmente programar. Na verdade, o ideal é desde de sempre, né, buscar hábitos de vida saudáveis, já planejando nesse envelhecimento saudável. É importante esses esclarecimentos. Jéssica, vocês estão ali no Pátio Shopping, não é isso? Me fala um pouco, porque ali, lógico, está no altiplano, é um shopping, mas os shoppings hoje começam a agregar com muita excelência os serviços de saúde, né? Isso tem sido uma tônica no Brasil inteiro. Eu, quando estive lá, eu fiquei muito satisfeito com as instalações de vocês. Me fala um pouco para o público que vai poder procurar vocês lá no Pátio Shopping. Bom, o pátio, a gente escolheu esse ambiente porque tem 2 andares lá que praticamente são clínicas médicas. Então, é bem voltado para a área da saúde, assim, para os atendimentos. E aí, a gente quis montar uma estrutura de acolhimento, montou recentemente uma sala de treinamentos para que a gente possa reunir os nossos grupos de funcionários para estar em constante capacitações, em constante aprimoramento. Então, o nosso enfermeiro está sempre reunindo os grupos, o Dr. Vitor também sempre está reunindo o pessoal para estar trazendo assuntos importantes, como, por exemplo, risco de engasgo no idoso, o idoso engasgou, como é que vai proceder? Então, são assuntos importantes que os nossos cuidadores precisam saber, que pode salvar a vida de um idoso na prática, no dia a dia, e que a gente sentiu essa necessidade de ter um espaço de treinamento. E lá, no nosso ambiente, também tem os consultórios médicos, onde tem diversas especialidades em atendimento. O nosso escritório ele não foi feito para deixar o idoso. Então, alguns clientes ligam perguntando, tem como eu deixar o idoso aí e buscar no final do dia, que é até aquele questionamento, né, que a gente conversou inicialmente. Não, nossa estrutura é para receber o cliente, explicar os nossos serviços, é um local, uma sede própria, um espaço fixo, que a gente observa que algumas empresas, infelizmente, não tem aqui em João Pessoa, tem só escritórios virtuais, e o nosso não. É uma sede onde o cliente ele pode encontrar sempre apoio, sempre alguém para receber, para explicar, onde os funcionários são treinados e capacitados para ofertar um serviço de qualidade. Bacana. Doutor Vitor, aqui é um lema do nosso programa, né? Nós não entramos em questões políticas, ou seja, nós somos daquele que torcemos pela Paraíba, principalmente, e pelo Brasil.
O que a gente tem escutado muito é que João Pessoa se tornou, no Nordeste, para orgulho nosso, uma das cidades, vamos dizer, de melhor qualidade de vida. Isso vai traduzir em outros aspectos o quê? Uma maior longevidade e tudo mais. Como é que o senhor está vendo isso? Por quê? Mesmo quando a gente fala de saúde, mas esse amparo, vamos dizer assim, essa estrutura que a cidade traz através dos seus governantes, ela deve beneficiar, creio eu, com certeza, para que se tenha uma qualidade de vida bem melhor. Como é que o senhor está vendo a cidade de João Pessoa em relação aos idosos? Com certeza. Quanto maior a infraestrutura, né, de uma cidade, e também os aparatos que ela tem relacionado a atividades sociais, atividades lúdicas, atividades de lazer, proporcionam uma melhor qualidade de vida, né? O que compromete muito a questão da qualidade de vida do paciente idoso, da pessoa idosa, é a questão da aposentadoria. Então, muitas vezes, a pessoa, depois que se aposenta, ela acaba ficando em casa, né? Se tranca em casa, fica maior parte do tempo deitado. Então, assim, deixa de ficar na atividade. Com isso, acaba enfraquecendo, diminuindo a questão de flexibilidade, vai comprometendo, aparecendo as doenças, e aí compromete bastante a qualidade de vida. A partir do momento que a cidade ela está pronta para receber esse idoso, com praças, né, que possam gerar atividades, com academias ao ar livre, uma praia, né, uma orla bem estruturada. Verdade. Então, tudo isso facilita bastante para poder fazer uma caminhada. Então, tudo isso facilita bastante a questão da qualidade de vida desses pacientes idosos. Bacana, doutor. Jéssica, eu imagino a complexidade. Eu já fui, numa época, em Manaus, eu fui diretor de uma grande instituição de ensino, e quando a gente lida com o pessoal, principalmente na área de saúde, você tem uma grande equipe, como você já falou, e essa preocupação num mundo muito dinâmico com o treinamento, não é? Com a capacitação. Como é que isso tem funcionado na Cuidar? Realmente é uma coisa que a gente sentia uma dificuldade, né, inicialmente, porque a gente queria essas capacitações frequentes, e era difícil conseguir reunir todos. Então, o que é que a gente pensou? Anualmente, a gente faz um encontro com todo o nosso grupo, em uma capacitação de 2 dias, onde a gente consegue realmente vários módulos de treinamento, desde o módulo de comportamento, como a gente está colocando pessoas no domicílio do paciente, então essa pessoa precisa saber chegar, saber se comportar, saber o que pode e o que não pode fazer, o que pode e o que não pode mexer. Então, desde esses cuidados básicos até realmente as técnicas de enfermagem, que a gente observa que os técnicos eles precisam reforçar, como, por exemplo, verificação de pressão arterial, verificação de sinais vitais. Então, tudo isso a gente traz convidados, né, nesse treinamento para estar aprimorando e capacitando esses cuidadores. E fora esse treinamento anual, a gente tem também treinamentos trimestrais, onde a gente reúne pequenos grupos. Então, a gente divide a equipe em pequenos grupos para estarem sendo treinados a cada 3 meses. E sempre que vai começar um cliente novo, então, digamos, vamos começar um paciente novo. Após a visita de Dr. Vitor, chama toda a equipe que vai cuidar desse paciente para um treinamento específico para o quadro do paciente. Isso é muito importante. Pois não, doutor? E é bastante importante, Fábio, essa questão desse treinamento com grupo, porque, como eu falei no início, né, a questão da qualidade do serviço, da assistência, muitas vezes, como a Jéssica falou, a questão de uma manobra por engasgo, né, manobra de Heimlich, que é uma manobra simples, mas que tem que estar sendo treinada, tem que estar sendo lembrada, porque é uma coisa que pode até mesmo causar o óbito de uma pessoa, né? Então, não só isso, mas uma parada cardiorrespiratória, como é que o cuidador vai lidar nesses momentos, né, um AVC, ou qualquer outro tipo de mudança no quadro clínico que necessite de uma assistência imediata, né? Na verdade, um caso de urgência. Então, muitas vezes, esse cuidador bem preparado, ele pode salvar a vida desse idoso. E também, qualquer alteração, todos os cuidadores, eles têm contato comigo, né, através de WhatsApp, de telefone mesmo. Às vezes, qualquer alteração relacionada ao quadro clínico do paciente já entra em contato comigo. E aí, dependendo do que for, eu dou um pulo lá, vejo como é que está, faço uma avaliação.
Se eu não puder ir no momento, às vezes estou em atendimento em outro canto, e dependendo do que for mesmo por telefone, já peço para solicitar a questão de ambulância, para ir no serviço de urgência e realizar o atendimento necessário para aquele paciente, o que muitas vezes é fundamental, né? Porque se for um cuidador despreparado, não vai perceber alguns sinais de alarme para determinadas doenças e acaba o paciente ficando lá e muitas vezes quando vai no hospital já tem evoluído bastante de forma negativa essa doença, né? Ótimo, ótimo, doutor Vitor, Jéssica. Já que estamos falando em qualidade, eu queria falar do nosso outro patrocinador aqui do Saúde Master, que é justamente o IndicoMed. Deixa eu explicar a vocês. No próximo ano, no decorrer do mês de janeiro, eu vou estar avisando aqui no programa, vocês vão ter um aplicativo totalmente gratuito, né? Você vai poder baixar na loja do Android, do Google Play ou na loja do iOS. Esse aplicativo é um aplicativo que funciona como um guia médico. Lá você vai encontrar os serviços de saúde, tudo com uma interação a nível da localização, a nível da distância. Ou seja, baixou o aplicativo IndicoMed, que vai estar disponível em janeiro. A partir do momento que você aciona ou com alguns toques, você vai poder escolher o seu médico, consultar os planos de saúde, as especialidades, os serviços de saúde. É um guia médico altamente, vamos dizer, completo e de grande tecnologia nos dias atuais. Eu queria, por favor, nós estamos aí na produção com o Gil e com a produtora Verônica Amorim, eu queria que colocasse o vídeo do aplicativo IndicoMed, por favor. Já imaginou ter na palma da mão um aplicativo que funciona como um guia de saúde? No IndicoMed, com apenas alguns cliques, você encontra médicos, clínicas, hospitais, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas e muito mais. Veja como é simples. Você baixa o aplicativo no Google Play ou Apple Store e tem à sua disposição um leque de opções, como as especialidades, telefones, redes sociais e até a localização. Acesse o nosso site e saiba mais. Portanto, aí está o número, né? IndicoMed, e no próximo ano, um ano novo, muitas novidades aqui através do Saúde Master. Doutor Vitor, eu já tinha perguntado também a Jéssica, nós estamos, vamos dizer assim, no mundo da inovação que traduz justamente a qualidade, principalmente também no âmbito da saúde. E agora o advento da inteligência artificial. O que é que o senhor vê de grande avanço que está por vir ou que já está aí no campo da geriatria? No campo da geriatria, a gente vê muita evolução relacionada principalmente à demência de Alzheimer, né? Não só relacionada à inteligência artificial, né? Existem já alguns programas que fazem essa questão para, na verdade, está sendo desenvolvido, né? Já está em teste, para tentar prever a doença antes mesmo de iniciar os sintomas. Porque a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia com Alzheimer é não só que não existe medicamento curativo até o momento, mas também que muitas vezes o diagnóstico ele é um pouco demorado. Até porque o diagnóstico preciso ele só é feito pós-morte, né, com autópsia. Então, atualmente o diagnóstico clínico é feito de acordo com descartando outras doenças, outras demências e outras doenças que têm sintomas parecidos. Então, muitas vezes já tem estudos que mostram que a maioria dos pacientes demoram pelo menos em torno de 2 anos, né, para que sejam diagnosticados com Alzheimer. E aí, esses 2 anos já são praticamente perdidos de tratamento e, consequentemente, tem uma evolução grande dessa doença nesse período, né? Então, tem inteligência artificial que já está atuando nessa questão e tem também outros estudos relacionados à questão da proteína fosfotal e outras proteínas que também para ver se consegue essa parte mais voltada para a parte curativa, né, do Alzheimer. Mas tudo isso ainda são pesquisas, né, são estudos que já estão em prática, na verdade, mas assim ainda não está sendo acessível para todo mundo, infelizmente. Bem, notem vocês, eu havia comentado na nossa pré-entrevista, quando a entrevista é tão boa como essa, o tempo vai passando rápido, né? Nós estamos ao vivo, ao vivo. Daqui cerca de 4 minutos a gente está encerrando o programa, nós já são quase 0 hora, né? Já estamos indo quase para um novo dia, vamos dizer assim, que aumentam as esperanças, né? Renascem as esperanças.
fazendo essas colocações, nós estamos no final de ano, né? Eu queria tanto da Jéssica Ramalho, né, que é fisioterapeuta também, como do doutor Vitor Hugo, geriatra. Eu queria justamente uma mensagem de vocês, né, para toda a Paraíba, e por não dizer para todo mundo, né, nós estamos agora sendo vistos no endereço tvmaster.tv. Eu queria, Jéssica, que você falasse aí a sua palavra de esperança e de vida, né, em relação ao ano aí de 2020. Queria desejar um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, que seja um ano de muita luz, de muita paz, onde Deus esteja presente no lar de cada um, que a gente possa amar mais os nossos idosos, que a gente possa se doar mais às nossas famílias e que seja um ano próspero, abençoado, de muita saúde e de muita energia positiva. Doutor Vitor, eu queria também assim as palavras do senhor em relação a esse novo ano, né? Eu particularmente assim, eu penso positivo, sempre fui assim na minha vida. Eu estou muito motivado com o ano aí que está para começar. O que é que o senhor acha? Qual é a sua palavra em relação a 2020? Bom, espero que 2020 seja um ano de muita paz, muita luz, um ano de muito sucesso, né? De muita saúde, especialmente para meus pacientes idosos, para os meus pacientes também, não só do consultório, mas pacientes da Cuidar, cuidadores de pessoas, e que seja um ano de vitória. Desejo também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os telespectadores, e que 2020 seja realmente um ano de mudança, né, de esperança e de paz. Eu quero, assim, de coração, agradecer a presença de vocês, assim. Fizemos um programa assim, de extrema qualidade, eu não tenho nenhuma dúvida. E, Jéssica, estão perguntando muito aqui, eu não vou deixar de perguntar, se você abandonou a fisioterapia. Estão perguntando aqui, certamente pessoas que estão querendo... Eu noto aqui que várias pessoas estão fazendo colocações aqui. Quando eu falei, no caso da fisioterapia, e a gente está um programa ligado com o idoso, vamos dizer assim, se você não age também a nível da fisioterapia para esse público. Bom, assim, quando eu me formei em físio, era para onde eu voltei, né? Eu comecei a atender os idosos e comecei a gostar. Eu sempre tive uma relação muito grande com o idoso, até porque o meu pai era uma pessoa idosa, e, assim, quando eu nasci, ele já estava na casa dos 50. Então, assim, eu sempre tive um apego muito grande com a pessoa idosa. Sempre admirei demais e gostei de olhar nos olhos, de ler história através dos olhos dos idosos, porque eu acho que eles sempre têm muito a trazer para a gente. Mas, quando eu comecei a cuidar da administração das empresas, tem a daqui de João Pessoa, né, tem a de Recife, tem a clínica médica, que também toda a parte administrativa fica comigo, eu acabei não dando conta de assumir mais a função de fisioterapeuta. Mas, assim, é uma profissão que eu admiro muito e que eu sempre estou estudando, sempre estou conversando, dando orientações aos cuidadores também da empresa quanto a exercícios que eles podem realizar com os pacientes, alongamentos, atividades que os idosos podem fazer no seu domicílio para estar reduzindo as dores, reduzindo os desconfortos que eles sentem. Pronto. Está esclarecido aí ao público, né, que surgiram muitas perguntas. Assim, agradecendo mais uma vez a vocês. Eu espero em outros programas aqui, eu conto com a presença de vocês também, porque é uma área que a gente tem que se dedicar muito, né? Porque vamos passar por isso, né? Se Deus assim permitir, vamos passar por essa fase. Portanto, eu achei de extrema importância tê-los vocês aqui no nosso programa Saúde e Marte. Muito obrigado a Jéssica, muito obrigado ao Dr. Vitor. Tá, joia, Fábio. Queria agradecer a oportunidade, né, que realmente é um tema muito importante, porque como a profissão de cuidador é uma profissão nova, então muitas pessoas nem sabem que existem empresas que tratam dessa questão, né? Então foi bom trazer aqui, esclarecer um pouco sobre a Cuidar de uma Pessoa para toda a população que está nos assistindo nesse momento. Tá bom, obrigado. Só agradecer, Fábio, pelo convite, foi um prazer. Obrigado. Eu vou me dirigir agora, né? Estamos encerrando o Saúde e Marte de hoje, com esses 2 blocos. Eu não poderia, né, encerrar sem desejar de coração mesmo, um Feliz Natal, um ano novo realmente sensacional para todos vocês
E, assim, a minha palavra nesse final, vamos dizer assim, é também, vamos dizer, de agradecimento. O nosso programa está completando 4 meses, mas atingiu essa dimensão e eu não poderia deixar de agradecer, né, ao Ivan, que acreditou no projeto desde o início, e ao Alex Filho, né, que comanda aqui a Rede Master de Comunicação e que tem toda essa visão, né, desde o momento que Alex disse, nós vamos ter um programa em maior duração, como estamos tendo, né, como tivemos hoje em 2 blocos, e também nesse horário, né, de 10h30 da noite, né, 22h30 até 0h, o que possibilita, sem sombra de dúvida, a que venhamos a trazer realmente médicos e especialidades médicas que possam traduzir programas de extrema qualidade. Essa é a ideia, esse é o lema, essa é a intenção para 2020. Portanto, de coração, eu quero agradecer a todos. Assim, eu não vou poder citar o nome de todas as pessoas, porque são muitas as pessoas que fazem parte aqui, né, do Grupo Master de Comunicação, mas elas sabem do carinho que temos. Eu só tenho, assim, a agradecer mesmo, porque eu me lembro, há 4 meses atrás, eu tinha muito hábito, às vezes, nos meus projetos, de ser entrevistado. Quando lançaram um desafio, Fábio, você vai ser entrevistador, eu, na mesma hora, disse, topo, e a partir daí o projeto foi crescendo, crescendo, e estamos aí começando 2020 com muitas novidades. Há várias coisas que vocês vão ver, sempre traduzindo aí para vocês o quê? Informação de utilidade pública na área da saúde em geral. Portanto, muito obrigado por essa audiência, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um Feliz Natal e um grande Ano Novo.